Vamos lá. Então, falamos de que temos que traduzir o nosso idioma evangélico. Uma senhora que se converteu conosco no Uruguai, e nós levamos para a igreja por primeira vez, e no primeiro culto que ela foi, uma irmã da igreja chegou para ela e disse assim: porque nós não somos deste mundo. A mulher assustou. Não queria mais ir para a igreja. E falou assim: aonde eu estou me metendo? Que gente é essa aqui? Aí ela falou: porque a mulher me falou que vocês não são desse mundo. Né? Então, é a nossa forma de expressar. Né? Aí eu tive que explicar para ela o que ela estava falando, que a gente não é extraterrestre, que nós não somos nada. Né? Tá? Vamos lá. Aqui. Vai? Isso. Então, necessitamos manter com uma mão as escrituras e com a outra o jornal, as notícias, né? Para comunicar bem o evangelho, necessitamos entender como pensam nossos vizinhos e por que pensam desta maneira. Temos que entender qual é a forma, o que está acontecendo ao nosso lado, né? Quais são as coisas que estão sucedendo, como ele pensa, por que ele atua dessa forma. Tá? Por exemplo, Paulo, Atenas. Vocês sabem, conhecem a história? O apóstolo Paulo chega em Atenas. Ele entra no Areópago. O que tinha lá? Um monte de imagens. E ele anda ali, ele vê aquilo, ele examina aquilo, diz que ele teve por alguns dias na praça, ele vê, ele conhece, ele se inteira daquele povo ali, e aí então ele vê tudo aquilo, o que ele fala? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que vocês são muito religiosos. Olha como ele começa a falar com eles. Vocês são muito religiosos. E dentro de todos esses ídolos e todos esses deuses que estão aí, eu encontrei um altar que não tinha. Lembra? O que tinha naquele altar? Não tinha imagem nenhuma. E só tinha uma placa ao Deus não conhecido, desconhecido. Então, quando ele viu aquela placa ali, o que ele fez? Aproveitou aquilo para pregar o evangelho. Você imagina um crente fervoroso? Atenienses, vocês são tão idólatras que são capazes de adorar até o Deus que vocês não conhecem. Hein? Mas olha como ele usa as circunstâncias da cultura e ele aproveita aquilo e encontra ali a brecha para poder pregar o evangelho. Né? Atos 22, 3 e 4. Alguém pode ler? Vamos usar a Bíblia. Atos 22, 3 e 4. Muito bem. Talvez tenha que ler o 2 também. Aí está. Não, então tá bem, você já leu. Mas eu queria principalmente o 2 que não estava aí. Né? Olha como ele está em Jerusalém. Aí, ele chegou em Jerusalém, tinha feito o voto nazareu, né? Cortado, aí porque conhecem ele, começa o alvoroto, ele se levanta e começa a falar.
Qual era o idioma de toda aquela região, daquele mundo naquela época? De todo o mundo. Romano. O grego? É o grego. O grego era o idioma que corria em toda aquela região, né? Em todo o império. E ele começa a falar em hebraico. E diz o versículo 2, leia de volta. Por que guardaram o maior silêncio quando escutaram ele falar em hebraico e não em grego? Porque era o idioma do coração deles. Eles eram judeus. Ele estava falando o idioma, não o idioma que eles entendiam do império, mas o idioma materno, o idioma do coração. Paulo falava em grego com os gregos. E quando ele foi falar com os judeus, ele sabia que se ele queria a atenção deles, ele teria que falar em hebraico. Né? Hebraico. Então, fala às pessoas em hebraico e não em grego, que é o idioma do Império Romano. Fala a língua do coração. E ele tem uma maior atenção. Aramaico. Uhum. Exatamente. Uhum. E aí, ele prendeu a atenção de todos eles. Né? Porque ele está falando o idioma que as pessoas... que chega mais profundo ao coração. Né? Quando a gente prega o evangelho, a gente tem que aprender a falar um idioma que chegue ao coração. Né? Terceiro, Atos 23, 6. Alguém pode ler? Aí tá. Olha só, aí ele já está no Sinédrio, diante de todas aquelas autoridades. Paulo conhecia quem era aquele público que estava ali? Ele sabia muito bem quem era, e sabia muito bem como eles pensavam. O que os saduceus criam com respeito à ressurreição? Eles não criam na ressurreição. Né? Os fariseus criam na ressurreição. E como ele começa a falar com aqueles homens? Como ele se identifica? Ele se identifica como cristão? Como ele se identifica? Fariseu. Sim. Eu sou desse time daqui, ó. E ao identificar isso, o que ele faz? Ele pega a metade daquele grupo para ele. Não é verdade? E o que ele fala? Eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição dos mortos. Aí já houve um rebuliço lá dentro, porque a metade daquele grupo também cria na ressurreição dos mortos. Ele sabia como atuar com cada um. Ele sabia como falar com cada um, né? Ele começa dando as suas credenciais como fariseu. Mas tem uma coisa importante, amados. Em cada caso, Paulo levou em conta a quem se dirigia e o contexto cultural dos ouvintes. Mas a mensagem do evangelho nunca mudou. Me entende o que eu digo? A forma como eu cheguei foi diferente. Mas eu termino sempre dizendo a mesma mensagem. Tá? Vamos lá. Esse é o nosso grande desafio, né? Comunicar o evangelho de tal forma que chegue às pessoas
que tratamos de alcançar. Timothy Keller dá o seguinte exemplo que eu acho muito interessante. Olha só. Ele vai dar o exemplo mais à frente. Ele fala o seguinte: não consiste em dizer o que as pessoas desejam ouvir, é dar a elas respostas da Bíblia, que provavelmente não queiram ouvir em absoluto. Há perguntas acerca da vida e perguntas que têm que ser feitas, mas quando? No momento e no lugar apropriado, numa linguagem e de uma forma que se entenda, por meio dos argumentos que a própria pessoa, ela está dando para você, esses argumentos, né? Com a força que eles possam sentir, mesmo que não aceitem. Deu para entender? Esse é o nosso desafio, né? Um exemplo disso, aqui, tá? Falou que em Maringá as pessoas, dinheiro, trabalho, orgulho, uma vida, melhor condição de vida que em outros lugares e tal, né? Vamos pensar assim, olha, muitas pessoas creem que as regras servem para ser quebradas. Muita gente que pensa assim, não, as regras, elas existem para que sejam quebradas, tá? E tem uma vida louca, correndo para ter e para alcançar coisas, dinheiro e posição. E não conseguem com isso ter prioridade na vida, apesar de querer. Quer dizer, a pessoa, ela deseja ter determinadas prioridades na vida, mas o seu desejo de ter coisas, dinheiro, poder e posição, leva ela a uma vida de tal correria, que ela não alcança aquilo que ela deseja alcançar, que é ter prioridades na vida. Entende? Existem pessoas assim? Sim ou não? Sim, muitas, né? Existem muitas pessoas assim. Vamos lá, então. Então, se apresentamos o pecado como quebrar a lei de Deus, não haverá resposta. Por que não haverá resposta? O que essa pessoa pensa? Que as regras devem ser quebradas. Agora, o pecado o que era? O que foi o pecado? Quebrar a lei de Deus. A desobediência, não é verdade? Então, se eu apresento para essa pessoa que o pecado é quebrar as regras, a lei de Deus, o que eu estou chovendo no molhado? A pessoa vai dizer assim, isso mesmo, e daí? Está certo. Não é verdade? Então, como eu devo apresentar o pecado para uma pessoa que pensa dessa forma? Esse é o nosso grande desafio. Né? Vocês lembram de Santo Agostinho? Mas se falarmos como fez Santo Agostinho, ao falar que o pecado é uma desordem ou um transtorno do amor, a reação é diferente. São Agostinho apresentou o pecado como um amor desordenado, um amor sem controle, sem ordem na vida. E se nós apresentamos dessa forma, é diferente. Por quê? Vamos lá. Assim que, se amamos nossa própria reputação mais que a verdade, o que acontecerá? Se eu amo a minha reputação, alcançar coisas, ter posição, se eu amo a minha reputação mais que a verdade, o que será fácil de eu fazer? É provável que eu vá mentir. Eu vou mentir para manter a minha reputação. Por quê? Porque a reputação é mais importante que a verdade. Então, para manter a minha reputação, possivelmente, né, é provável que eu minta para manter a minha reputação. Seguimos pensando.
ou se amamos ganhar dinheiro mais que a família, o que provavelmente eu vou fazer? Vou perder a família, vou trabalhar demais, lógico, mas o que passa com a família? Talvez não chegue ao ponto de perder, mas eu vou abandonar a minha família. Não é verdade? Eu vou abandonar a minha família a causa de ganhar dinheiro, né? Então, eu vou abandonar os meus filhos a causa do trabalho, né? Então, o amor desordenado guia sempre a miséria e a destruição. E a única forma para reordenar nossos amores é amando a Deus sobre todas as coisas. Se eu aprendo a amar a Deus, os demais amores entram no seu devido lugar. E eu vou conseguir ter prioridades na minha vida, que é aquilo que eu desejava e nunca consegui. Você entende o que eu estou falando? Como o Evangelho vai responder isso, né? Então, percebemos quanta diferença? Segue sendo a resposta bíblica, mas respondemos a pergunta do coração. Qual era a pergunta do coração? Como manter as prioridades corretas na minha vida? Eu estou falando a mesma coisa de outra maneira e chegando à resposta, à pergunta do coração. Então, conhecer a cultura é conhecer as perguntas corretas do coração e apresentar a resposta bíblica a elas. Difícil isso, gente? Não é difícil. É só você aprender a escutar. Aprender a escutar. Porque as pessoas vão falar. Vão falar da sua alma. Sem pensar que eles estão falando da sua alma, eles vão falar da sua alma. Né? Aquele homem que, quando eu falei de plantar a igreja, falou que não... Né, que eu percebi que ele era um homem que trabalhava demais, era um homem sozinho. O filho foi embora, os filhos não estão, a esposa está sozinho. Sabe, eu cheguei para ele e falei assim, sabe, se eu morasse nessa cidade, eu ia me encontrar com você uma vez por semana para tomar um café. E ele, sabe o que ele me respondeu? Encantado da vida. Eu tomaria um café com você. Gente, eu não falei para ele, olha, eu vou pregar o evangelho para você. Ele estava no acampamento da igreja com a mulher era crente, ele não era crente, anos. Mas eu acho que nunca ninguém chegou para ele e falou assim, vamos nos encontrar uma vez por semana, tomar um café? E ele falou assim, encantado da vida, tomaria um café contigo. É difícil isso? É difícil isso? Não é difícil. E começar a conhecer a pessoa. E ela vai começar a te conhecer. E aí Deus vai guiando tudo. Né? Amém? Então, é muito mais que palavras. Aplicar a palavra de Deus em um contexto particular. Tem que ver tanto com o que fazemos, com o que falamos. Né? Tá? Conforme... Isso aqui eu vou dizer uma coisa importante, amados. Conforme as congregações, as igrejas, submergem a fundo, tanto na palavra, quanto na comunidade onde ela está, ela volta-se cada vez mais capazes de compartilhar a verdade bíblica através de ações e palavras que têm um sentido para os que estão aí fora. Quando a igreja começa a se aprofundar na palavra e entender aonde Deus a plantou, ela começa a ser eficaz no evangelismo daqueles que estão aí fora. Porque vão entender o coração daqueles que estão aí fora. Né? Então, esse é o nosso grande desafio como igreja. Né? Então, uma igreja saudável fará a ligação do texto da Bíblia, da palavra, com o contexto, com a sociedade, e se manterá simultaneamente fiel à palavra, às Escrituras,
e relevante no mundo que está aí fora. Nós temos a resposta que a tua alma necessita. Nós seremos relevantes, né? Pertinentes a uma comunidade, no seu serviço e no seu amor. Tá? Olha o que diz o apóstolo Paulo: fiz-me com os fracos, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também partícipe dele. Esse é o nosso grande desafio, né? É fazer o que podemos fazer e poder servir e mostrar o amor de Cristo e saber como comunicar esse amor às pessoas que estão ao nosso lado. Tá? Então, nós devemos ter um testemunho que verdadeiramente seja convincente. Conheci um homem que ele chegou para mim e falou assim, era lá no Uruguai, logo que eu cheguei, ele chegou para mim e falou assim, não, porque eu creio que os crentes da cidade de Florida têm que fazer evangelismo na cidade de Durazno. E os crentes da cidade de Durazno têm que fazer evangelismo na cidade de Florida. Você tem que ir evangelizar aonde ninguém te conhece. Sabe por que ele estava falando isso? Porque o seu testemunho não era convincente. Né? Porque ele vivia brigando e gritando com a esposa, e todo mundo sabia. Os vizinhos todos conheciam ele. Então era mais fácil eu pregar para onde ninguém me conhece. Não conhece a minha vida. Né? Mas, amados, não tem poder de Deus se a nossa vida não acompanha as nossas palavras. Né? Tá? Então, sabemos que um é o que planta, o outro é o que rega, mas Deus produz o crescimento. Necessitamos confiar que o Senhor seguirá chamando pessoas ao arrependimento e acrescentando ao seu rebanho. Quem salva é Deus, eu falei isso ontem. Né? Agora sim. A igreja é o instrumento de Deus, que Deus utiliza para encontrar os perdidos. E ir e pregar o evangelho, e fazer discípulos. Foi o último mandato do Senhor. E deve ser prioridade número 1 da igreja. E quando falamos de evangelização, no contexto da igreja local, a pergunta-chave sempre será: qual é o melhor método para evangelizar? Tá? 2 coisinhas para terminar. Né? Cada igreja deveria encontrar um método que seja apropriado para o seu contexto e colocar em prática. Cada igreja deveria ter uma maneira de evangelizar, uma forma consistente, relevante e fiel ao Evangelho. Uma das coisas que eu tenho percebido na igreja de Granada é que muitas pessoas da área da saúde se converteram e estão na nossa igreja. E não é estranho, nós temos médico, dentista, enfermeiro, como chama, parteira, né? Outro enfermeiro que se converteu. Muita gente da área da saúde na nossa igreja. E muita gente na área de ensinos, de idioma. Eu falei, Deus, o Senhor está juntando determinados grupos aqui, né? De que forma esta igreja, o Senhor quer usar esta igreja para alcançar outras famílias? Né? E muitas famílias inteiras com crianças. Então, será que a gente começa a pensar assim, olha, será que Deus nos está chamando para um ministério de evangelismo na área, para tratar com famílias, para tratar na área da saúde, né? com ministérios nesta área? Amados, cada igreja tem uma característica diferente, é um corpo diferente, são pessoas que Deus juntou ali e Deus vai usar e manifestar a glória dele, usando os dons, os talentos, as vidas que estão ali, naquelas áreas que Deus colocou essas pessoas. Então a gente às vezes tem que, como igreja, repensar e pensar e orar e dizer assim, como o Senhor pode usar esta comunidade para abençoar este mundo e pregar o evangelho para essas pessoas, com aquilo que Deus nos deu. E quem são os que Deus nos deu? As pessoas que estão na igreja. Usando as pessoas que estão na igreja. De que maneira podemos
ser de bênção e alcançar os demais. Então, de repente cursos de idioma, cursos de música, cursos disso, fazer aquilo, alcançar de alguma maneira, e ver, né? Às vezes, pessoas da área da saúde, né? Comecei a pregar para um médico que não é crente, que brasileiro, que estava lá, nunca teve uma Bíblia na mão. Eu desafiei ele a estudar a Bíblia, demos uma Bíblia para ele, chamei ele na minha casa para estudar a Bíblia comigo. Quem eu levei lá em casa? O meu genro, que é dentista, um outro irmão da igreja que é enfermeiro, e eu juntei na minha casa pessoas que estão na mesma área que ele, né? Mas eu fiz estrategicamente, para que ele pudesse sentir-se em casa, né? E ele ficou encantado. Ele voltou para o Brasil, vai voltar para lá, e ele me escreve: quando nós vamos voltar a fazer o estudo? Né? Não se converteu ainda, né? Mas ele se sentiu em casa. São pessoas da minha área, eu posso conversar coisas com essas pessoas, eu não entendo, mas eles entendem, né? Eu me sinto cômodo nesse ambiente. Então, de repente, Deus faz isso, né? A gente tem 3 e 4 que trabalham na mesma área, nas mesmas coisas, pode convidar o outro, né? Então, sei lá, um corretor, 2 corretores, o outro corretor fala assim: olha a dificuldade na nossa área e tal, não sei quanto, aí pode ir falando de Jesus e tal. Entende o que eu digo, amados? A igreja vai encontrando a sua maneira de alcançar os demais. Mães com criança pequena, outras mães com crianças pequenas, todas lutam as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, né? Então pode juntar 2, 3 mães com uma visita na casa de alguém, né? E junta 2 mais da igreja, e ir para conversar, tomar um chá, fazer um bolo, compartilhar as coisas que enfrentam na casa, e tem a oportunidade de ir falando do Evangelho. Assim, Deus vai nos dando a forma, como igreja, de ir alcançando as pessoas. Eu estava pensando, irmãos, que realmente, se Deus não põe esse fogo no nosso coração, a gente não vai. Fogo do Espírito Santo, amor pelas almas, sabe? Eu falo que o evangelismo, a barreira maior não é o ateu, não são os meios, a barreira maior somos nós. Porque Satanás vem mesmo atacar. Pedro, meu filho, tem vizinhos lá. Os velhinhos tinham um apartamento em Madrid e o chalé em Granada. E eles falaram assim: não tem ninguém na vida. Sabe quem se importa com eles? Ninguém. Os vizinhos falaram assim: nós íamos vender o apartamento lá, não, ia vender o chalé daqui e íamos para Madrid. Mas agora não, nós vamos vender o apartamento de Madrid e vamos ficar aqui, por causa da igreja. Gente, e eles são assim, grosseiros, duros, sabe? Duro mesmo. Eu não quero ir na casa deles. É difícil, né? Quer dizer, a barreira maior é nossa. Tem que seguir indo. Tem que seguir, tem que levantar e só o Espírito Santo com fogo no nosso coração. Então, precisamos desse fogo, né? Eu falo assim, e esse fogo não é sozinho, hein? É no corpo de Cristo. Você está numa comunhão profunda com o corpo. Então, lá na igreja estamos assim, um com o outro. Fulano, e no mesmo sentir do Espírito Santo, sabe? Precisamos disso para alcançar. Precisamos desse poder. E Deus dá a estratégia. Outra coisa, abrimos a casa, hein? Abrimos as nossas casas. A mesa, sempre posta na casa dos irmãos, começou na nossa, dos filhos, a mesa sempre posta. Mãe, vem comer aqui. Eu sei para que quer que vá comer lá. Sabe para quê? Para conhecer o casal que eles estão evangelizando. A dinâmica é sempre a mesma. Como o Guilherme está falando, estratégia, né? Intenção, unção, paixão, visão, unção, paixão, unção. Sabe? Não sei se eu falei.
Seguimos. Amados, temos que identificar as pedras de tropeço nesse processo de evangelismo. Sejam as dificuldades encontradas para que as pessoas recebam o evangelho, ou as que venham imediatamente depois de crer. Nós temos que entender quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta antes de dar o passo. Às vezes ela vem de uma família muito religiosa, muito católica, por exemplo, e se ela se converte, ela sabe que ela vai ter briga na casa, porque sempre escutou falar mal dos crentes, né? Ou, então, quer dizer, ela vai ter dificuldade de tomar essa decisão sabendo o que vai enfrentar, ou aquelas que tomaram a decisão e depois que tomaram, começaram a ter problemas. Então, como igreja, nós temos que saber como atuar, né? Tanto naquelas que vão ter a dificuldade e já sabem disso de antemão, como aquelas que já estão sofrendo esses tipos de lutas, né? A pergunta-chave que surgirá no coração das pessoas é: estou preparado para seguir a Cristo? Sabendo o que eu vou enfrentar, eu estou preparado para seguir a Cristo? Né? Como igreja evangelizadora e plantadora de igrejas, devemos ter as respostas às perguntas comuns e ajudar no cuidado pastoral e no seguimento daqueles que recebem a Cristo e lutam com as implicações dessa decisão. Né? Isso vai entrar mais aqui, né? Porque é mais que um argumento de venda. Eu estou lembrando de uma coisa, por exemplo, os muçulmanos, quando se convertem, eles sabem que eles podem até morrer, mas que eles vão ser expulsos da família é seguro. E eles só tomam essa decisão depois que eles encontram que a igreja é uma família para eles. Primeiro, eles sentem que eles têm já uma segunda família. E quando eles sentem que eles já têm uma segunda família, eles têm a força para tomar a decisão e perder aquela. Eu conheço uma missionária que ela pregou para uma jovem, e essa jovem falou assim: olha, eu quero a Jesus, mas eu quero fazer uma pergunta para você: se eu morrer, você me enterra? Porque ela sabia que ninguém iria enterrá-la. Né? Então a gente tem que saber isso. Quais são as implicações da conversão dessa pessoa? Quais são as lutas que elas vão enfrentar? E como eu vou ajudar essa pessoa a enfrentar essas lutas? Talvez ela vai perder o trabalho, porque no trabalho dela, ela faz muitas coisas ilegais, e ela vai ter que deixar de fazer as coisas ilegais. Né? Eu discipulei um jovem que hoje ele é missionário, ele era mecânico, e o dono da oficina queria que ele mentisse, dizendo que trocou peças que não havia trocado, e ele falou: não vou mentir. Ele falou: se você não mentir, você não serve para mim. E ele perdeu muitos trabalhos. De uma e outra oficina, ele ia perdendo o trabalho, porque ele dizia: eu não vou mentir. Quais são as implicações? Para algumas pessoas, as implicações são grandes. São grandes. Né? E como igreja, como nós vamos trabalhar com isso? Como uma igreja que está focalizada na pregação do Evangelho. Nós precisamos entender: se converteu, que legal, joia, olha, espera o domingo, hein? Olha, como vai ser essa semana? Quais são as lutas que ele vai enfrentar? Né? E está preparado para isso. Amados, é mais que um argumento de venda. Jesus mesmo, antes de chamar os seus discípulos, esteve com eles, os conheceu e depois os chamou. Né? Para muitos, chegar à fé é um compromisso. Não? E a pergunta-chave é: como podemos servir essas pessoas? Né? Em algumas culturas, a graça tem que ser experimentada antes de ser descrita, compreendida e abraçada. Ela é experimentada na vida da igreja. Então, a pessoa é abraçada pela igreja. Ela sente o amor de Cristo. E ela sente a
força necessária para tomar essa decisão, sabendo o que ela vai enfrentar. E por isso é importante a igreja. Né? A igreja tem um papel fundamental nesse processo. Tá? Então, uma igreja com uma visão evangelizadora. Quando toda a igreja ganha a visão evangelizadora, todos trabalham unidos para um fim comum, que é alcançar os perdidos. Qualquer irmão, um irmão começou a pregar para alguém, a pessoa está interessada, fala assim, quer vir no culto comigo? Eu vou. Ele vem no culto. Não sabe quase nada ainda, só conheceu esse irmão, é muito amigo e tal. Ele veio na igreja com esse irmão. Trouxe a mulher e o filhinho. Já aconteceu alguma vez aqui de uma família vir na igreja? Trouxe a mulher, não são crentes, ele vem na igreja. Né? E está o irmão com ele. E esse irmão fica com ele o tempo inteiro. E só o irmão fica com ele. Os demais estão longe. Não quer cada um conversando se ganhou o time de futebol, se não ganhou, se o pastor pregou bem. Eu acho que não. Eu acho que ele brigou com a mulher hoje. A coisa não foi muito ungida. E isso e aquilo. E cada um conversando das suas coisas e tal. E só aquele irmão ali dando atenção e esperando que alguém mais apareça. Vocês conhecem alguma coisa assim? Quando a igreja ganha a visão do evangelismo pessoal, a igreja está atenta. Chegou uma visita. Já começa, Senhor. Toca, Senhor. Fala, toca o coração dessa pessoa. Né? E toca e tal. E aí termina o culto. Esse irmãozinho que trouxe, é um irmãozinho novo, porque geralmente os que trazem mais visitas são os novos, não é verdade? O irmãozinho novo não sabe muito bem pregar, não sabe compartilhar o evangelho. E você que está na igreja há tantos anos, e viu, e sabe, e conhece esse irmão, e orou para que aquele que se converta, você então termina o culto, você vai direto lá. Como está? Muito prazer, como está vocês? Olha que alegria que vocês estão aqui conosco hoje e tal. Enquanto o pastor está ali aconselhando um, conversando com o outro, que chorou no culto, que foi tocado, o pastor não tem tempo de chegar ali. O pastor, olha, às vezes quer chegar, mas não tem tempo, porque tem 3, 4 que vêm conversar com ele. É assim. Então, o outro irmãozinho já viu, já está lá. Olha, tal. E esse irmãozinho começa, o que você gostou? O que você entendeu? O que tal? Aí o cara começa a falar, e esse irmão começa então a explicar o evangelho para ele. Mas aí a criança dele começa a pular, a andar. Então o pai quer escutar, e o filho tal. Aí a outra irmãzinha que estava ali de outro lado, também orando, e vê a situação, vai lá e diz, ai, que criança bonita, vem aqui. Eu vou. E pega a criança, e tira a criança, para que o pai possa escutar. Aí chega o outro, fala assim, olha, tem um cafezinho aqui, olha, toma esse, né, vamos tomar um cafezinho e tal, e o outro servindo, e o outro cuidando da criança, e o outro pregando o evangelho, e aquele casal se sente acolhido, abraçado. Por quê? Cada um, em áreas diferentes, estão trabalhando num todo, né? Todos juntos, né? Qualquer irmão convida um novo, mas todos os demais membros aportam algo para o conjunto da obra. Qual é o conjunto da obra? Essa pessoa escute o evangelho e se converta, né? Então, amados, a hospitalidade, o apoio em oração, explicar o evangelho, dar um refresco, né? A disposição de servir de uma forma prática, cada um expressando a graça e o amor de Deus, de uma forma prática e vivida pela igreja. A maioria dos novos que recebe este cuidado e atenção, recebe com alegria. Entende o que eu digo? Quanto disso se está perdendo na igreja hoje? Verdade ou não? Olha, só se vocês que estão aqui, não é a maioria da igreja, se vocês que estão aqui se propõem no seu coração, não, assim será meu coração, Senhor. Isso aqui muda. Muda. Porque a gente deixa de olhar para nós, de pensar em nós, em pensar na minha necessidade. Eu estou cansado, eu quero ir embora logo para casa depois do culto.
É que me dói a cadeira. Não, Senhor. Eu começo a pensar no reino. Né? Amados, esta forma de atuar da igreja produz 2 grandes benefícios. Primeiro, podemos ver alguns novos chegando aos pés de Cristo. A igreja está alcançando os perdidos, os não alcançados. E o segundo grande benefício para a igreja é que há gozo na igreja, pois os membros servem juntos ao Senhor e a igreja cresce em comunhão. É isso. Assim de simples. Cada um fazendo um pouquinho. E esse pouquinho completa uma coisa tão grande. E a pessoa vai ver muito mais do que imagina. A pessoa vai dizer assim: nossa, é tão gostoso estar com vocês. Uma vez um jovem foi na nossa igreja. Tenho várias experiências assim. Um jovem chegou na nossa igreja. Uma moça, uma missionária, conheceu ele na feira. Ele veio da Irlanda para a Espanha, homossexual. Veio para viver com um cara. Quando saiu de Londres, um cara pregou para ele na rua. E ele escutou e foi embora. E veio viver na Espanha com esse cara. Quando conheceu o cara, ele ficou assustado, porque parecia um cara que era meio louco e tal. Então ele largou o cara e estava na feira e conheceu essa moça. E essa moça falou de Jesus para ele e levou ele na igreja. Ele chegou na igreja, sentou, eu preguei. Ele não sabia espanhol. Aí terminou o culto. Eu fui conversar com ele, eu não sei inglês. Aí a moça traduzia. Eu perguntei para ele como que ele estava, o que ele estava fazendo ali, se ele gostou. E ele chegou para mim e falou assim: eu não entendi nada. Ninguém traduziu o culto para ele. Então você imagina, um inglês escutando em espanhol um culto inteiro sem entender nada. Eu já vivi isso no Equador, que pregavam em Quichua, eu sentado ali o culto inteiro em Quichua e eu simplesmente olhando as paredes, né? E ele falou assim: eu não entendi nada, mas eu vou voltar, porque eu sei que Deus está aqui. Ele não entendeu nada, mas ele viu algo naquele lugar que ele não tinha visto em lugar nenhum. Aí ele foi aprendendo espanhol, ele se converteu, discipulamos ele, foi 4 anos de discipulado, ser pertinho assim, trabalhando. Eu vou embora, eu vou voltar, você não pode voltar, você não está preparado para voltar, se você voltar você vai cair, não é tempo. Eu comprei a passagem, olha, não vou. Ele perdia a passagem, continuava, várias vezes, 4 anos. Depois ele falou: olha, eu preciso ir, eu quero tirar a carteira de motorista, é mais fácil para mim ir lá. Eu falei: agora você pode ir. Aí ele foi embora para a Irlanda, foi para uma igreja lá, passou um tempo, ele me escreveu, me chamou dizendo: olha, eu conheci uma moça aqui, eu vou casar. E eu quero que você venha aqui fazer meu casamento. E eu falei assim: eu não vou aceitar que nenhum outro pastor ponha em mão sobre você. E fomos todo mundo para a Irlanda fazer o casamento dele lá. Né? Até hoje, essa semana eu escrevi para ele. Ele está agora em Londres, está na Inglaterra, trabalhando. Eu escrevi para ele, tenho contato com ele. Quer ser missionário, quer trabalhar com muçulmanos. Né? Amados, sentiu a graça de Deus no meio do seu povo. No meio do seu povo. A velhinha que a Leila levou para Cristo, conheceu na rua, com um cachorrinho. Uma velhinha com um cachorrinho que está morrendo, o cachorrinho. Tá? Aquele que já anda pequenininho, com a língua assim. Ela falou assim: olha, eu quero ir na igreja, mas eu não posso deixar meu cachorrinho sozinho em casa. Ele já teve um infarto, eu já tive que fazer ressuscitar. E eu não posso deixar ele sozinho. Né? Aí o que eu faço? Eu falei: vai com o cachorrinho para o culto. Não tem problema nenhum. Então ela põe o cachorrinho numa cestinha assim, ela vem, vamos buscar ela vem com o cachorrinho no culto, sendo as crianças encantadas com o cachorrinho. Né? Aí a outra irmã falou assim: eu vou trazer. Não, você não. Não tem mais cachorro nenhum aqui, é só o dela. E depois
Aí eu fiquei sabendo que os jovens da igreja já estavam fazendo a aposta de quando morria o cachorrinho. Sabe? Alguns deram uma semana, outros um mês e tal, né? E ela começou a vir na igreja, não se converteu ainda. Coração assim duro. Mas ela falou assim: aqui tem paz. Eu vejo Deus no meio de vocês. Eu vejo Deus no meio de vocês. Aí depois os filhos cada um para um lado, nenhum visita ela vive sozinha, mas sempre falando bem dos filhos. Nunca falou mal dos filhos. Mas você vê que os filhos, nenhum está com ela. Veio uma filha da Áustria, a outra também, não sei de onde, vieram, levaram ela para uma praia lá, ou seja, deixam ela na casa da praia, as filhas saem, largam ela na casa da praia. Ela foi para o andar de cima da casa, um terraço, chutou o cachorrinho para baixo e se jogou. O cachorrinho morreu, mas ela não. Quebrou a bacia, perfurou o pulmão, quebrou costela, quebrou tudo. Está no hospital até hoje. Há uns 6 meses que ela está no hospital. A gente saiu de lá. Primeiro não podia visitar por causa do Covid. Agora uma irmã da igreja começou a visitar. Está indo visitá-la. Essa mulher, eu levei ela a comer na minha casa. Ela falou para o meu filho: eu vejo Deus na família de vocês. Eu vejo Deus na família de vocês. Mas ela precisava de um quebranto. E eu creio que esse quebranto chegou. E Deus preservou a vida dela. Agora a gente volta e vamos ver, a gente seguramente vai encontrar com ela. Né? Ela se considerava muito boa. E ela fez isso com o seu cachorrinho, que ela tratava como se fosse um filho. Né? Então, Deus trata. Deus sabe como fazer. Né? Mas, amados, a igreja abraça. Nós não estamos lá agora, outros irmãos da igreja estão visitando ela. Estão compartilhando, escrevem. É igreja, amados. Isso é igreja. Quando a igreja entende que não é tarefa do pastor pregar o evangelho, é a tarefa nossa de pregar o evangelho. Todos nós somos parte desta grande missão. E temos nossa parte nessa obra maravilhosa. Verdade? Bom, isso aqui eu vou pular, é o evangelismo, é o testemunho, né? Nós já comentamos isso ontem, as 3 partes do testemunho pessoal, antes, durante, depois. Aqui estão os textos onde Paulo dá o seu testemunho, a gente pode ver isso, né? Falar do passado, do presente, do que Deus fez, isso aí nós falamos ontem, podemos pular hoje, tá? E, amados, então quando nós aprendemos a dar o nosso testemunho pessoal, essa é uma ferramenta preciosa para você começar. E nós temos que aprender a unir a nossa história com a grande história. O pessoal às vezes fala para mim assim: não, é que a Bíblia não tem resposta para tudo. Mas a Bíblia não foi escrita para dar resposta para tudo. Não. A Bíblia é a história de um Deus que nos ama e nos veio buscar. A Bíblia é a história da salvação. Não é resposta para todos os enigmas do homem. Não. É uma história que mostra a realidade do nosso coração e de um Deus que nos ama, que nos veio salvar. Essa é a história da Bíblia. Então, nós precisamos aprender a unir a nossa história, né? A nossa história com esta grande história. Devemos aprender a contar a nossa história e encaixar na história de Deus. Né? A criação, a queda, a redenção, a restauração. Né? Começando, muitas vezes, na nossa história. Porque eu descobri, amados, que quando você começa na tua história, ninguém pode dizer que não. Você pode discutir teologia com qualquer um e eles vão ficar discutindo o tempo inteiro, mas quando você fala, Deus fez isso na minha vida, ninguém vai poder dizer que não é verdade. Certo ou não? O cara falou, eu era cego, agora eu vejo. Acabou, quem vai dizer que não era?
Isso foi o que aconteceu na minha vida. Sabe por que aconteceu na vida? Porque eu tenho um Deus que ama. E Ele se revelou em Cristo Jesus. E eu vou unindo a minha história, na grande história. E da mesma maneira que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. Com você também. Uma vez eu fui... Temos até que horas? 9h30? 9h30? Terminava às 9h? Pode ir? Eu contei há muitos anos atrás aqui na igreja, eu estava no Uruguai e um jovem se converteu e muito fogo, assim, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero pregar na cadeia. Eu creio que já contei isso na igreja há muito tempo atrás. Eu quero pregar na cadeia, pastor, eu quero falar com os presos do que Jesus fez por mim. Eu nunca fui na cadeia, eu nunca tive preso e nunca preguei na cadeia. Eu nunca fiz trabalho com preso. Então, eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu já tenho tanta coisa que fazer e agora vem esse irmãozinho com essa história de ir na cadeia. Né? E eu não posso desanimar ele, né? Porque ele estava com tanto ânimo. E eu falei, mas irmão, eu nunca fiz. Não, eu vou falar o que Jesus fez na minha vida, eu conto, você vai comigo, mas eu conto, eu quero contar. Falei, bom, tá bom, então vamos. Fui lá, pedi as autorizações, as permissões, né? E me deram e falaram assim, domingo de manhã vocês podem vir aqui. E então eu falei com ele, fomos. Domingo de manhã fui eu e ele lá, os dois na cadeia. Entramos, abriram as grades e tal, me puseram os dois no refeitório e falou, olha, nós vamos descer lá no calabouço, onde estão as celas, e vamos avisar os presos. Eles não são obrigados a escutar vocês. Os que quiserem subir, subirão. Vocês esperem aqui. Perfeito. Sentando, os dois sentados lá. Daqui a pouco começou a entrar. 1, 2, 3, 4. Aqueles homens feios. O homem já é feio, mas preso é mais feio ainda. Né? Começaram a entrar lá. Sentaram com quase 20 homens. Né? E eu sentado ali com eles. Aí não entrou mais ninguém. Eu me levantei, me apresentei. Olha, eu sou o pastor Guilherme. Tal, a nossa igreja é aqui pertinho. A cadeia estava atrás da delegacia, no centro da cidade. A nossa igreja está aqui do lado, tal. Esse jovem se chama Fred, ele está aqui, ele quer contar algo que Deus fez na vida dele. Aí o Fred levantou, olhou para mim e falou assim, eu não vou falar nada, não. Eu não, fala você. Fala você fala. Eu falei, Fred, você falou que ia falar, eu não preparei nada para falar. Eu simplesmente estava esperando que ele desse o testemunho dele, e depois que ele desse o testemunho dele, eu talvez fechava a coisa. Né? Então, estava tranquilo. Orei por isso. Aí ele, não, eu não vou falar, não. Fala você. Não, eu não. Eu falei, Fred, você falou que ia falar, agora você fala. Você vai falar com eles. Eu já estava bravo. Eu falei assim, eu vou bater nesse cara. Aí eu pensei, se eu bato nele, fico aqui. Já tenho um ministério permanente na cadeia, né? Acho que o Senhor Paulo não foi preso dessa forma, né? Então eu fiquei discutindo com ele, de repente eu parei e falei assim, tudo 20 presos olhando para os dois discutindo quem fala, né? Eu falei assim, mas eu sou pastor, eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar. O que eu vou falar? Aí já fiquei nervoso, né? Aí eu comecei e pensei, vida abundante. João. Que capítulo? Quando você fica, dá branco, né? Dá um nó, você fica assim, e vai, né? E aí todo mundo olhando para você, e você buscando capítulo 10. Mas que versículo? Eu falei, eu não sei que versículo, mas eu vou ler desde o começo. E comecei. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aí eu parei e falei assim, o que eu estou lendo aqui? Aí eu nem olhei para cima, eu continuei lendo só. Eu continuei lendo, aí cheguei no versículo 8, disse, todos quantos vieram antes de mim, ladrão e salteadores, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Aí cheguei no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Encontrei a vida abundante.
depois de tanto ladrão e salteador. Eu olhava assim por cima dos óculos e eu via só que um tocava o outro assim, ó, né? Aí eu parei, olhei aqueles homens assim e falei assim: eu vim aqui falar uma coisa para vocês. Vocês estão sendo roubados. A Bíblia fala que tem um ladrão que veio roubar nossa vida. E você está aqui, justamente porque esse ladrão está roubando a tua vida. Você não é diferente de mim. Por diferentes circunstâncias, você está aí dentro e eu estou lá fora. Mas esse ladrão veio roubar a tua vida como a minha. Mas existe alguém que nos resgata deste ladrão que nos vem roubar, matar e destruir. Aí, o que eu quero dizer com isso, amados? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não se sente capaz, a gente não se sente preparado. Lembra que Jesus falou, olha, quando vocês estiverem diante das autoridades, de poderosos, não fica preocupado com o que você vai dizer. Eu vou dar a palavra para você. Amados, 6 presos entregaram a vida a Jesus naquele dia. Irmãos, Deus faz. Simplesmente dizer, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. Amém? Então, quando a igreja compreende a ligação entre as duas histórias, tem uma forma natural para testemunhar de maneira convincente. Tá? Esta forma de apresentar o Evangelho o torna pessoal e uma expressão prática do amor de Deus. Não apenas uma mensagem aprendida e compartilhada. Né? Começo com a minha vida, entro na grande história, comunico o Evangelho de forma natural. Depois eu pus ele em disciplina. Depois ele veio para mim, pastor, eu quero, vai sozinho, meu. Os irmãos fazem essas coisas mesmo, viu? Uma vez nós tivemos, agora na Espanha, nós tivemos que, uma situação triste, que da equipe pastoral foi embora da igreja, um problema de rebelião, e nós tivemos que tratar, né? E na assembleia da igreja, chorando, triste, porque era um filho na fé, tantos anos juntos, né? E a igreja, vendo aquilo, né? Terminou aquela assembleia dura, difícil. Os irmãos vieram para nós e falaram assim, pastor, isso é tão triste, mas dá tanto ânimo no nosso coração, porque a gente sabe que se a gente cair, vocês vão ter conosco a mesma paciência que tiveram com eles, a mesma graça de poder tentar restaurar. Mas eu vou pedir uma coisa para você, pastor. Se você vê alguma coisa errada na minha vida, você tem total autorização minha de me corrigir mesmo que seja difícil. Eu falei, amém, irmão. Mas dá isso por escrito. Escrito e assinado. Porque quando eu fizer, é capaz que você vai esquecer do que você me falou hoje. Né? Mas, igreja é uma bênção. Igreja é uma bênção. É uma bênção. Né? Amém? Terminando, última coisa. E aqui terminamos. Amados, uma coisa fundamental se você quer ser alguém que dê fruto, ganhe vidas para Cristo, tenha filhos na fé, isso é fundamental. Fundamental. Tá? Base de uma vida frutífera. Frutuosa está em espanhol, né? Isso, frutífera. Tá? O que é mais importante? O que é mais importante para você? Família, filhos, netos, bom trabalho, formação, casamento, viagem, férias, passeio,
coisas, possessões, carro, casa, etc. e tal. No final, uma boa aposentadoria, uma vida tranquila, aquele sofazinho na sala que já tem o formato até do seu corpo, né? Da parte traseira do seu corpo, que você senta ali, já está, né, acomodado, já é o teu lugarzinho, você senta para ver a sua televisãozinha tranquila, tomar o seu cafezinho, né? A sua zona de conforto. O que é mais importante para você? É isso? Se é isso, você não vai dar fruto. Você não vai dar fruto. Você tem que ir para a zona de expansão para ser uma vida que se reproduz. Expandir as tendas. E não pensar em você. Isso é fundamental, amados. Fundamental. Se você vive aqui, ó, a sua vida cristã vai secar. Vai secar. A mensagem vai entrar aqui, sair por aqui. A sua vida não vai mudar em nada. Você vai continuar sempre nas mesmas coisas. E sabe, isso é uma das coisas que mais me assusta quando eu venho para o Brasil. E eu converso com pessoas que eu conheço há muitos anos, família, a igreja, e a pessoa depois de 5 anos, 10 anos, você conversa com a pessoa, ela vai falar os mesmos problemas, as mesmas coisas, as mesmas lutas, não mudou nada, não cresceu nada. Você fala, Deus meu, passou 10 anos, e nada mudou nessa vida, e é crente. O que o Evangelho está fazendo na vida dessa pessoa se não tem mudança, não tem santa ambição no coração? Vai secando, vai secando. Mas se você deixa de viver para você, quer viver para Cristo, você será uma árvore frondosa, que dará fruto. Que dará fruto. Aqui, ó, Icabod. O que significa Icabod? A glória foi embora. Foi embora. Né? E aqui, a raiz profunda em Cristo. Porque eu estou vivendo, não para a minha glória, mas para a sua glória. Amém? Não é nada mais que isso. Alguma dúvida? Terminamos. Alguma pergunta? Deu para entender? Sim? Está com o coração desafiado? Sim? Tem pessoas já correndo na cabeça, na mente, no coração, para convidar, para trazer, para conversar, para conhecer. Esse deve ser o nosso desafio. Quando vem visita na igreja, qual será a tua atitude? Hein? Esse deve ser o nosso desafio. Amém? Oramos, então. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos faz pescadores de homens. Que o Senhor é aquele que nos ensina, Senhor. E obrigado a Deus porque a colheita é segura. A obra é Tua, não é nossa. E é na dependência do Teu Espírito e na força do Teu poder, ó Deus, que nós podemos fazer. Não está em nós, ó Deus, mas está em Ti. Está em Ti. Ó Deus, derrama Teu Espírito sobre a Tua igreja. Tira os ídolos do coração, as mentiras da alma. Ó Deus amado, os enganos da mente. Ó Deus amado, a preguiça, a comodidade, o viver para um mesmo, para as suas coisas, o ter coisas, alcançar coisas. Ó Deus, muda, Senhor, o nosso coração. Leva de volta o nosso coração para esse primeiro amor, para Cristo. Ó Deus, para expressar o amor de Cristo, para sentir e viver a Cristo. Ó Deus amado, leva esta igreja
a ser relevante nessa comunidade, nessa cidade. Leva o povo que aqui se reúne, Senhor, a ser luz aos perdidos, a mostrar a tua graça e o teu amor. E que a vida, Senhor, que aqui se vive do Evangelho seja um ímã que atrai aqueles que não estão aqui, Senhor. Ó Deus, porque o teu amor, ó Deus, como na igreja primitiva, atraía os que estão de fora, Senhor, por ver a vida que o teu povo vive, por querer ser parecido a eles. Ó Deus amado, faz isso no meio do teu povo. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. E dá filhos na fé para cada um que está aqui, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Só uma historinha para terminar. Quando nós estávamos no Peru, fazendo evangelismo casa por casa, descendo a rua de um lado e do outro, batemos na casa de uma mulher e ela nos xingou e nos pôs para fora. Não quis nem ouvir, mas a vizinha de frente nos recebeu, escutou, recebeu a Cristo. O Evangelho mudou a vida daquela mulher de uma forma milagrosa, rapidamente. Começou a ser discipulada, a crescer. Uma semana depois, nós descendo aquela rua, aquela mulher que nos havia ofendido e nos havia expulsado, nos chamou. Falou, por favor, vem aqui. Fala para mim o que vocês falaram para a vizinha de frente. Porque ela mudou muito. E eu quero saber o que vocês falaram para ela. Amados, isso é o poder do Evangelho. Isso é o que o Evangelho tem que fazer na nossa vida. Amém?